Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Detetive da Fé. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho e dar o like, porque isso ajuda bastante no engajamento do trabalho que venho fazendo por aqui. E me sigam também em outras redes sociais, vos garanto que irão amar bastante. Bom, acompanhem esse vídeo até o fim e prestem bastante atenção, principalmente se vocês forem cristãos. Acontece que na Bíblia nós vemos que há um povo que foi escolhido, o povo de Israel. E uma parcela, não são todos, uma parcela de cristãos tem essa necessidade e carência de ficar defendendo o Estado de Israel, o povo de Israel, e endeusar, né? Daí não podem sequer falar mal deles, porque senão estariam atacando o povo de Deus. Nessa reportagem que vocês verão, um deputado infartou após ter falado mal de Israel. E há alguns crentes que dizem que, olha, só infartou porque Deus pesou a mão, Deus agiu nele por ter tentado atacar verbalmente, ou por ter mesmo, né? Ele fez no caso, por ter atacado verbalmente o povo escolhido de Deus. Então vejam aí. Um deputado turco sofreu um ataque cardíaco logo depois de fazer um discurso enfático contra Israel em meio à guerra contra o grupo terrorista Hamas. O grupo é apoiado pelo governo turco. Hassan Bitmez, de 53 anos, caiu desmaiado ao deixar o púlpito do parlamento. Ele disse, se referindo a Israel, abre aspas, mesmo que a história permaneça em silêncio, a verdade não permanecerá em silêncio. Eles pensam que se livrarem de nós, não haverá problema. Mas se vocês se livrarem de nós, não conseguirão escapar do tormento da consciência, mesmo que escapem do tormento da história. Não conseguirão escapar da ira de Alá, fecha aspas. Logo depois do discurso, ele caiu no chão e bateu a cabeça. Outros parlamentares correram para socorrê-lo. O deputado está em estado grave. Bom, como vocês puderam ver, ele infartou bem depois de ter dito isso. Só que tem alguns crentes que têm uma mente assim bem nojenta, bem canalha, né? Que vão dizer que, olha, isso é o poder de Deus. Ou que disseram, né? Tanto faz. Isso é o poder de Deus. Deus agiu porque zombou, tentou atacar verbalmente, falou mal do povo de Deus. Alguns, né? Dizem que, se você zombar de Deus, se você falar mal de Deus, se você não acreditar em Deus, a mão de Deus pesará sobre ti. Entendem? São outros casos. Mas a questão é que esse tipo de pensamento é nojento, é de gente que gostaria de praticar violência contra quem discorda dela ou que não acredita no seu Deus. Daí, não pode fazer porque, claro, vai ser morto ou vai ser preso. Reprime isso e exala na sua crença. Entendem? Alguns cristãos são mais de boas, né? Tem outros que são bem extremistas. Eu estou falando no caso desses que são extremistas. Só que existe também um problema aí para os dois, independente de ser aquele cristão mais de boas ou extremista. É que na hora de acontecer um mal desses daqui, não pode se zombar de Deus. Não pode se falar mal de Deus. Porque na Bíblia nós vemos histórias semelhantes, como por exemplo do profeta careca Eliseu, que crianças estavam zombando dele e ele invocou duas ursas em nome de Deus para devorarem 42 crianças, entendem? Daí usam isso como base para ficarem falando desse tipo de coisa, como aconteceu com o deputado agora. Só que é engraçado que na hora de fazer o bem em massa, esse Deus simplesmente some. Não age, é oculto, não molda a matéria com seu poder sobrenatural e afins. Entendem? Nós temos o exemplo da Covid, que ceifou muitas vidas, não só aqui no Brasil, aproximadamente 700 mil vidas, como também no mundo inteiro, somando o Brasil com outros países, ceifou muito mais vidas. Temos casos de doenças, pessoal, que matam bastante pelo mundo, vários tipos de doenças, várias enfermidades, entendem? E eu vou vos dar aqui alguns dados, né, só para vocês terem uma ideia, falando especificamente só do câncer, não nem estou incluindo outras doenças. De acordo à Organização Pan-Americana da Saúde, um dado de 2020, né, atualizado, cerca de 9,8 milhões de pessoas morreram de câncer em 2018. Entendem? Agora, a nível global, cada uma morte em 6 é por câncer. Só estou falando de câncer, gente. Imaginem outras doenças. Agora, onde é que está Deus para suprir as necessidades das pessoas que clamam por Ele e que morrem de câncer? Quer dizer, na mentalidade daquele cristão extremista, na hora que o deputado infarta,
Na hora que um famoso zomba de Deus e depois toma um tiro, é Deus. Não pode se brincar com Deus. Deus é soberano. Mas na hora de ajudar pessoas necessitadas, que inclusive muitas delas são cristãs, que clamam por esse Deus, como pessoas que têm câncer e precisam de uma cura, não acontece nada. Tem que partir para a ciência. Entendem? Vocês estão a perceber como é que funciona esse mecanismo todo? Falando agora de uma outra questão, que é a fome, né? Aqui da matéria do G1, como vocês podem ver, né? Dado de 2023, bem atualizado até. Só no Brasil, aproximadamente 21 milhões de pessoas estão sem comer. 70,3 milhões estão com insegurança alimentar. Agora, cadê Deus para ajudar essas pessoas? Como ele providenciou maná e codornizes para no seu povo lá no deserto, né? Quando atravessava o deserto. Cadê? Cadê Deus e os cristãos para orar em nome de Jesus Cristo para fazerem o bem? A nível mundial, 735 mil não têm o que comer. E cerca de 2,3 bilhões de pessoas estão passando por insegurança alimentar. Cadê Deus para ajudar essas pessoas? Quer dizer, quando um deputado coincidentemente infarta após falar mal de Israel, do que seria o povo escolhido de Deus, aqueles cristãos defensores do povo de Israel intocável aparecem por aí e dizem: oh, viu? Falou mal do povo de Deus e infartou. Ou morreu, tanto faz, né? Nem sei como é que terminou a história do camarada aí, mas enfim. Falou mal do povo de Deus, falou mal de Deus. Oh, olha o que aconteceu. Deus ferrou com ele. Na hora de ferrar, Deus age. Deus molda a matéria com seu poder sobrenatural, né? Mas na hora de ajudar essas todas as pessoas aqui, como que citei nos dados, nada. Nada. Há uma passagem que diz na Bíblia, galera: aquele que pode fazer o bem e não faz, está pecando. Então Deus está pecando. Porque Ele tem o poder de fazer o bem e não faz, para ajudar muitas pessoas que passam por necessidades, que sofreram de forma assim horrenda. Vocês que são irmãos em Cristo, que em nome de Jesus podem operar milagres, como a própria Bíblia diz que deveriam fazer, estão pecando porque têm o poder de fazer o bem e não fazem. O que acontece é que também não posso negar isso, né? Algumas comunidades cristãs, igrejas, se juntam para dar roupa, doar roupa, né? Comida em algumas pessoas necessitadas, ir em algumas comunidades ajudar, fazer um panelão e por aí vai. Só que a questão é que isso não resolve o problema. Só remedia um pouco o problema aí. É temporário. Entendem? Com o poder de Deus deveria ser algo que deveria durar. Durar. A criança não teria que se preocupar. O que é que eu vou comer amanhã? Entendem? Não tenho o que comer. Não deveria se preocupar com isso, com o poder de Deus. Os pais não deverão se preocupar em ter que se virar aí aos 1000, ter que entregar o corpo para poder trazer pelo menos algum alimento em casa para os filhos. Pelo poder de Deus, não deverão se preocupar com isso. Mas não, entendem? São coisas temporárias que de vez em quando igrejas fazem. Tirando casos de que exploram também algumas, em vez de ajudar vão lá e exploram. Isso é triste também. Mas a questão é essa daqui. É que tem crentes que na hora que acontece uma situação dessas, foi Deus, a mão de Deus pesou, Deus age. Mas na hora de fazer o bem, que deveria ser algo que iria exaltar o nome desse Deus aqui, como um Deus do bem, do amor, não acontece. Para fazer um gancho aqui, há um vídeo que eu reagi faz um tempinho, né, no canal, com um cidadão cristão que tem esse mesmo pensamento aqui, que eu acabei de vos explicar agora. É a prova de que há pessoas que têm esse tipo de pensamento. Vocês vão ver o vídeo aqui rolando, né? Para vos mostrar que não estou mentindo. Acontece que o cara se aproveitou de uma situação, um desastre natural que aconteceu no Afeganistão. Afeganistão, país esse que abriga um grupo que é contra Israel também, né? O grupo terrorista. Aproveitou-se da invasão que houve do Hamas, onde invadiram lá aquela rave, mataram pessoas, né? Sequestraram pessoas. Aproveitou-se daquela situação toda, do terremoto que aconteceu no Afeganistão bem depois desse ataque, para dizer que, olha, Deus causou esse terremoto no Afeganistão porque lá tem inimigos do povo de Deus. Entendem? Então vejam esse vídeo aqui rapidinho.
Teria Deus respondido os ataques do Hamas contra Israel? Como todos sabem, o grupo terrorista Hamas e Jihad atacaram Israel no sábado pela manhã. E literalmente, logo após os ataques a Israel, um terremoto de magnitude 6,3 aconteceu no país muçulmano, onde residem também os grupos Hamas e Jihad que atacaram Israel. O terremoto acabou provocando a morte de mais de 2.000 pessoas, mais de 9.000 feridos e mais de 1.000 casas foram ao chão. E tudo isso aconteceu no mesmo dia, logo após Israel ser atacada brutalmente por terroristas. O terremoto aconteceu no Afeganistão, onde membros do Hamas e Jihad moram. Seria uma resposta de Deus aos ataques feitos à sua terra santa? Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar vitória a vocês. Os sinais já estão acontecendo. Estamos diante do fim dos tempos. Em breve Jesus voltará. E se você deseja ir para o céu, comente: eu quero. O que acontece é que tem muito crente, que não é estudado. Tem muito crente que é ignorante. Inclusive há muitas igrejas que estimulam isso daqui, pessoas, os fiéis, né, a não frequentarem faculdade, entendem? A não pesquisarem fora, coisas que estão fora daquilo que é o escopo da crença deles, né, que envolvam ciência, filosofia, antropologia e por aí vai. Eles desestimulam isso para a pessoa ficar numa bolha e continuar sendo imbecil. Se vocês olharem aí onde está localizado o Afeganistão, está bem próximo aí de uma fronteira entre placas tectônicas. Tem a placa arábica, tem a placa indiana e tem a placa euroasiática. O Afeganistão está naqueles meados aí. E o terremoto aconteceu no noroeste, se não me engano, né? Era no noroeste por aí. Mas é na parte norte. Mas pela imagem como vocês estão vendo aqui, é uma região que claramente está disposta a ter esse tipo de atividade sísmica. Entendem? Por que aqui no Brasil não ocorre tanto? Porque o lugar onde nós estamos aqui, a extensão terrestre, né, está numa posição em que não há fronteiras de placas. Não são pontos cruciais que poderiam se gerar atividades sísmicas violentas. Entendem? Nós aqui estamos seguros. Agora vejam o mapa de Afeganistão como é que é. Um cidadão desse daqui que faz um vídeo desse é o tipo de pessoa que tem aquele pensamento de que na hora de que aconteça um mal, porque tem aí alguém que atacou o povo de Israel, porque tem alguém que zombou de Deus, é Deus agindo. Mas na hora de praticar o bem, na hora de suprir a necessidade alimentar dessas várias milhares de pessoas e bilhões de pessoas que vos falei pelo mundo, na hora de ajudar pessoas que estão com câncer, uma doença que corrói e destrói o corpo humano, onde é que esse Deus está? Nunca aparecem para fazer vídeos falando: olha como Deus curou milagrosamente o fulano, cicrano e tal. Quando tem, são sempre truques chulos, baixos, que dá para desvendar bem rápido. Entendem? Então é basicamente isso aí. Se você é cristão, pensa um pouco com relação à sua crença, né? Não é para você deixar de crer, mas para deixar de falar também algumas coisas assim bem idiotas. Ainda mais se fores aquele cristão que diz que o deputado infartou porque falou mal do povo de Deus. Isso é uma completa estupidez, uma completa burrice mesmo. Desculpem lá, né? Porque na hora de fazer o mal, Deus age. Na hora de fazer o bem, cadê esse Deus amoroso e bondoso? Bom, então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Eu gostaria de agradecer geral aqui, né, que acompanha, dá aquela força aí. Gostaria também de agradecer aqui os membros do canal que têm ajudado aqui bastante para o sustento. Galera também que faz super chat, enfim, né, galera que dá like, todo mundo que ajuda aqui no engajamento do canal em si, né? Muito obrigado. Espero que esse vídeo tenha vos ajudado a refletir um pouco também. E a gente se vê numa outra ocasião. Grande beijo, tchau, tchau e até mais.